Mas afinal, o que é a caligrafia, lettering, fake calligraphy, falsa caligrafia, faux calligraphy, fake lettering, o que é uma fonte, o que é tipografia? Eu sou o Jackson Alves, um designer gráfico especialista em desenho de letras, e vou lhe explicar hoje o que é cada um desses termos. Vamos lá? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Jackson Alves, como já falei, sou designer gráfico especialista em desenho de letras, com 10 anos de carreira já nesse mundo da tipografia e há 8 anos vivendo exclusivamente do desenho de letras. Mas a ideia desse vídeo não é ficar falando sobre mim, tá? Se quiser saber mais informação sobre quem que é esse cara que está aqui, eu vou deixar logo abaixo um link que é o trailer do canal, onde eu apresento melhor quem sou eu, tá? E agora vamos falar então das definições. E se você tem preguiça de ver o vídeo inteiro, eu vou te dar um resumo bem básico para depois poder explicar item por item. Caligrafia escrita, lettering é desenho. Falsa caligrafia, fake calligraphy, faux calligraphy, fake lettering não existe, tá? Já começa por aí. Esses termos não existem, estão errados. E tipografia e fonte, né? A gente pode falar, embora a gente use tipografia como um guarda-chuva para colocar tudo que é relativo a desenho de letras, tá? Mas tipografia, fonte é aquilo que vai estar lá no computador que você vai usar para fazer um projeto, vai escolher para escrever um texto. Mas fica aí que eu vou te explicar item por item e vou te provar mostrando livros com essas definições. E qual a importância, afinal, de saber esses termos, Jackson? Bom, para leigos, né, para quem não quer seguir profissionalmente com isso, é importante para você não cair em armadilha, tá? Porque como o lettering está em evidência, tá uma febre entre os adolescentes, é comum que muita gente tente tirar proveito disso e use os termos errados para tentar te empurrar produto. Ah, vou te vender um kit para lettering. E vai ter que empurrar um kit de R$200, sendo que lettering não precisa de 200 canetinhas para fazer, tá? Ou então tento te vender um curso falando que é um curso de brush lettering e na verdade é um curso de caligrafia, tá? Então para leigos, sempre é importante saber um pouquinho mais, sempre é importante saber para não ser enganado, tá? Agora, se você quer seguir profissionalmente, você quer tentar seguir carreira com isso, aí é fundamental que você aprenda os termos corretos, não é mesmo? Então vamos começar a falar aqui sobre caligrafia. O que é caligrafia, já? Como eu falei, caligrafia é escrita, né? Caligrafia é tudo o que você escreve. Normalmente na caligrafia você usa estilos clássicos, você segue modelos de letras, modelos clássicos para poder fazer alguma escrita em caligrafia, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou escrever aqui, ó, essa palavra brush. Então nesse caso, brush eu fiz em caligrafia, eu escrevi a palavra, como você viu. Eu fiz um único traço. Basicamente, quando eu falo que caligrafia é escrita, a gente entende que você faz isso no único traço, tá? Existe a caligrafia que é a escrita do dia a dia, né? Que é o que você faz, a sua letra do dia a dia, que você pode usar na escola, pode usar, ou mesmo para anotar qualquer coisa em casa. Quando você pega uma canetinha simples ou um lápis e faz uma anotação. Isso é a sua escrita básica, né? Podemos chamar de caligrafia, mas não é uma caligrafia artística. Isso que eu fiz aqui é uma caligrafia artística, onde eu sigo modelos históricos, clássicos, para poder fazer uma letra usando uma ferramenta especial, seja ela com uma caneta de ponta pincel, seja ela uma caneta de ponta quadrada. E aí, com essa caneta, ela vai me dar possibilidades de contraste na maior parte das vezes, que são esses traços finos e grossos que tem na letra, tá? Isso vai produzir essa peça como eu acabei de fazer, tá? Então na caligrafia eu tenho a vantagem que ela é super rápida de fazer, como eu fiz aqui, se você tiver experiência, claro, tá? Mas eu tenho a limitação da minha ferramenta. E o lettering, né? Ou lettering, né? Até você pode perguntar, Jackson, eu percebi que você fala lettering direto, por que você não fala lettering? Porque lettering já está um termo meio aportuguesado, né? Já está meio abrasileirado o negócio. Então eu normalmente falo lettering quando estou falando em português. Quando estou falando com as pessoas aqui no Brasil, normalmente eu falo lettering. Ah, mas o Jackson fala errado. É porque eu estou falando aqui, tá? É um termo que a gente acabou aportuguesando aqui, né? Mas se eu estiver falando com alguém de fora, se eu estiver falando inglês, aí automaticamente meu cérebro processa, eu falo lettering, né? Eu não vou falar com um americano, falar, I'm work with lettering. Vai falar, I'm work with lettering, né? Mas em português eu acabo falando lettering. Então, existe essa licença, digamos assim, em português, que eu uso o termo lettering, tá? Mas se você usa lettering, também não há problema. Então, o que seria esse lettering ou lettering, né? É quando eu desenho uma palavra. Então, independente se eu estou usando uma brush pen ou estou usando uma caneta convencional, eu estou desenhando. Eu vou mostrar esse caso com uma canetinha de ponta convencional, que não é brush, não é flexível, tá? Fazendo essa mesma palavra brush. Nesse caso, não há contraste.
E o traço que eu faço, ele tem a mesma espessura sempre, né? Então, por enquanto, eu fiz uma caligrafia. Mas eu posso emular esse estilo de caligrafia feito com a brush com uma caneta de ponta convencional. E eu volto aqui e vou começar a engrossar o traço, ou seja, eu começo a desenhar a letra. Então, se você chegasse agora e visse as duas peças prontas, você saberia dizer o que é caligrafia e o que é lettering? Né? O que é lettering? Nesse caso, não, né? Porque as duas têm a mesma aparência. Mas agora que você viu construindo, você sabe a diferença. Isso aqui que eu fiz um único traço usando pressão para fazer traço grosso e fino é caligrafia. Isso aqui que eu fiz um traço e voltei para ficar engrossando, desenhando, isso já é lettering. E eu poderia também fazer algo intermediário, né? Eu posso usar uma brush, que teoricamente seria a caligrafia, eu vou até usar com outra caneta aqui, para fazer uma... É importante falar que isso não é uma matemática, não é exato, né? Então por isso estou fazendo isso bem no meio aqui. Então, se eu começar a fazer muito traço, tá? Se eu começar a praticamente pintar isso aqui, ó, eu já começo a sair de caligrafia, eu começo a entrar no lettering, ó. Que agora eu já estou desenhando a letra e não escrevendo. Percebe a diferença? Então, qual é uma das falhas mais comuns, né, que tem? A pessoa fala assim, eu estou trabalhando com brush lettering. Brush lettering, eu amo brush lettering. E você vai ver, na verdade, não é brush lettering. Você vai ver, na verdade, é brush calligraphy. Você vai ver, na verdade, que você está fazendo caligrafia com brush. Que a pessoa pegou uma caneta brush e escreveu lá brush lettering, tá? Mas se ela só escreveu usando uma brush pen, ela fez, na verdade, caligrafia e não lettering, né? Agora, se ela desenhou a letra, como esse caso aqui, aí sim ela fez um lettering. Mas é muito comum essa confusão, tá? E a pessoa agrava essa confusão porque a pessoa tende a achar que caligrafia é algo feito com uma caneta de ponta quadrada, que é esse caso aqui. Então a pessoa tende a achar que isso aqui é caligrafia porque foi feito com a caneta ponta quadrada, mas que isso aqui é um lettering porque eu fiz com uma caneta brush pen, o que é completamente errado. O que faz isso caligrafia é o fato de ter feito um traço único, assim como isso, ou também como se eu tivesse feito algo com essa pena de ponta flexível, que eu vou fazer um outro estilo. Então, isso também é caligrafia, fiz um único traço, com essa pena diferente, é uma pena de ponta flexível, tá? E aí começa a confusão, porque às vezes eu vejo uma pessoa emular essa letra aqui com lápis, por exemplo. Então, mesmo que no final o resultado seja parecido, nesse caso é um lettering, não porque o estilo é uma itálica com bases quadradas, mas porque eu estou fazendo isso desenhando, né? Então veja qual é a maior confusão. A pessoa vai lá e fala que é brush lettering. Brush lettering, normalmente, quando falam, estão escrevendo com a brush pen. Se escreveu com a brush pen, então já é caligrafia, como esse caso que eu fiz aqui no começo. A caligrafia é feita com ponta quadrada. Ok, essa caligrafia aqui, esse brush feito com a caneta de ponta quadrada, que é essa Parallel, realmente é caligrafia nesse caso aqui, tá? Mas nesse caso que tem exatamente o mesmo estilo, isso aqui não é caligrafia. Isso aqui é um lettering, né? Porque eu desenhei usando essa canetinha, vocês viram desenhando, né? Isso aqui é uma caligrafia e isso aqui é um lettering também. E aí rola outra confusão que eu percebo. O pessoal tende a achar fake calligraphy quando você simula essa caligrafia com lápis ou qualquer outra ferramenta. Quando você simula esse estilo usando lápis ou outra ferramenta, a pessoa tende a falar que isso é fake calligraphy, porque não é uma caligrafia verdadeira, né? Você fingiu que é uma caligrafia, tá? O que é completamente errado. O que eu fiz na verdade aqui foi um lettering. Eu desenhei as letras. Se eu estou simulando esse estilo de letra, esse estilo de letra ou esse estilo de letra, não interessa, tá? Interessa que eu estou desenhando a letra. Se eu estou desenhando a letra, é lettering.
se eu estou escrevendo a letra é caligrafia. Então, por isso que eu falei para você que o termo fake calligraphy não existe, tá? É completamente errado. Fake calligraphy, no caso uma caligrafia falsa, na verdade é um lettering. E brush lettering, que muita gente acha que é lettering, na verdade é caligrafia, porque você está escrevendo com a caneta brush pen. Então a partir de agora você já sabe, tá? Não existe falsa caligrafia, não existe fake calligraphy, não existe false calligraphy, tá? Tudo isso na verdade é lettering, né? E o que seria então fake lettering? Mesmo erro, a pessoa acha que lettering é feito com brush pen, aí a pessoa faz um lettering como esse aqui, né? Que eu emulei uma brush pen, aí fala que isso é um fake lettering. E não é, isso é um lettering. Ficou claro, né? Então, não interessa a ferramenta. Escreveu é caligrafia, desenhou a lettering. Já que isso aqui é uma fonte, e o que se quer definido como tipografia? Tipografia é mais relacionado a um sistema que foi pensado, tá? Tipografia e fonte está mais ligado a software, na verdade. Tá? Na verdade, eu posso fazer uma fonte usando princípios de caligrafia, usando princípios de lettering, mas a diferença é que aqui no lettering ou na caligrafia é uma peça única. Eu escrevi essa peça brush pensando somente como que essa letra R liga com a letra B, como que o liga com a letra R e assim consequentemente. Então quando você faz uma caligrafia ou um lettering, você está pensando somente naquela palavra que você está escrevendo, que você está desenhando. Então a minha preocupação aqui é saber se o R vai casar com a letra B. E só isso, não me interessa se R vai casar com uma outra letra, porque não vai ser usado aqui. Nesse meu caso, eu só preciso dessas 5 letras, né? Brush, só isso que eu quero fazer. Quando você vai para uma tipografia, quando você vai para uma fonte, não. Aí o R que eu desenho, ele tem que casar com a letra U e com todas as outras letras do alfabeto. Por isso que é mais complexo e por isso que é mais limitado. E por isso que é um software. Ele é programado para funcionar dessa maneira. E a gente usa o termo tipografia, eu faço um projeto de design. Então as fontes que eu usei naquele projeto, eu fiz um cartão de visitas e selecionei uma fonte específica, sei lá, usei uma Helvética para escrever o número do telefone, o nome da pessoa no cartão. Então essas fontes utilizadas no cartão eu posso chamar também de tipografia. Ó, a tipografia utilizada para a empresa tal é Helvética, é a família Helvética, por exemplo. Tá? Então você usa o termo para definir isso mais relacionado a realmente fonte, a realmente software, a realmente o que foi programado antes. Tem que ter um alfabeto inteiro, tem que ter programado, uma letra tem que conversar com a outra. Diferente do que o lettering funciona, diferente do que uma caligrafia funciona. E para você não achar que é só conversa fiada do Jackson, vou mostrar isso para vocês um livro agora, como cada livro, cada um explica de sua maneira, mas eles falam exatamente a mesma coisa que eu já falei para vocês, caligrafia escrita, lettering e desenho. Vamos lá, vou mostrar para vocês. E eu trouxe esse pacote de livros para mostrar para vocês como os autores realmente confirmam isso que eu estou falando para vocês e que a partir de agora você definitivamente entenda o que é a caligrafia e o que é lettering e não repita mais esses termos que é fake calligraphy, fake lettering ou chama de lettering o que é caligrafia, caligrafia o que é de lettering, beleza? Eu começo aqui pelo clássico, o livro da Martina Flor, tá? Que ela justamente aborda esse tema, né? Falando aqui o que é lettering, né? E como está escrito aqui, vou mostrar para vocês, ó. Em resumo, o lettering conta uma história por meio de formas e letras desenhadas. Essas letras não são parte de fontes que possam ser compradas e simplesmente usadas muitas e muitas vezes, no caso da fonte que eu falei para vocês, no caso da tipografia. Ao contrário, elas são criadas especialmente para uma situação e com um propósito. Nesse sentido, pode ser comparada à ilustração, uma ilustração feita com letras, né? Então, lettering é desenho, ilustração. E ela fala que o lettering é frequentemente confundido com design de tipos, né? Mas o design de tipos tem como objetivo criar alfabetos completos, no quais as letras funcionam bem com qualquer combinação possível, que eu já falei para vocês. O lettering também não é o mesmo que a caligrafia, que é a arte da bela escrita, enquanto o letrista desenha as letras do zero, o calígrafo executa a escrita de acordo com modelos ou à mão livre, né? Ambos podem utilizar modelos históricos para desenhar, tá? E é importante falar isso também, porque quando você vê algum trabalho, precisa não perguntar que fonte é essa, né? Não, é que estilo é esse que você tem que perguntar. Ah, Jackson fez uma caligrafia linda. Nossa, que fonte é essa? Não, que estilo de letra é essa, Jackson? Fonte é o que tem no computador, né? Letras que eu utilizo aqui são estilos, tá? Tem uma definição importante que a Martina fala aqui, que é o seguinte, ó. Embora as 3 disciplinas se preocupem com o desenho das letras, tanto caligrafia como lettering como tipografia, os processos e a quantidade de tempo empregado são radicalmente diferentes em cada uma delas, tá? Um projeto de design de tipos, né, um projeto de fonte, geralmente demora meses ou mesmo anos. Um projeto de lettering normalmente demora algumas semanas. E projetos de caligrafia costumam ser muito rápidos, demora o tempo que a mão leva para escrever.
basicamente. Claro que você não faz isso na primeira, mas é muito mais rápido por esse princípio, tá? Vamos pro próximo livro, então. Vou pegar aqui, por exemplo, para vocês o livro da Jessica Rich, que é também outra artista super conhecida, super renomada internacionalmente sobre lettering, né? Tanto a Martina quanto a Jéssica, no livro da Jessica Rich. É um livro em inglês, mas vamos lá. O que a Jéssica fala aqui? Olha lá. O mundo de criar letras pode ser quebrado em algumas categorias: calígrafos, artistas de lettering e type designers, tá? Os calígrafos e os artistas de lettering criam um trabalho customizado exclusivo, né? A fonte está lá e todo mundo reproduz, só utiliza aqueles modelos prontos, ok? Um calígrafo e um artista de lettering faz algo exclusivo. Se eu escrever uma peça aqui com o seu nome, isso é exclusivo, você não vai achar mais isso em lugar nenhum. E se eu desenhar uma peça com seu nome, né, também, eu estou desenhando, então automaticamente você não vai ver em mais lugar nenhum, porque eu, Jackson, desenhei exclusivamente para você. Calígrafos e artistas de lettering criam um trabalho customizado, enquanto type designers criam um sistema de letras, né, que são as fontes, né, o typeface que ela põe aqui. Calígrafos escrevem palavras e artistas de lettering desenham ela. Isso é importantíssimo, é o que eu já falei e vivo repetindo. Então, o livro da Jessica Rich está aqui, reforçando. Calígrafos escrevem, artistas de lettering desenham, tá? Vamos passar então aqui para o outro livro. Vou pegar outro cara que é super renomado internacionalmente, o Ken Barber, da House Industries, que é uma foundry. O que é uma foundry? Foundry é uma empresa que faz fontes, tá? Então também tem a definição dele aqui. Novamente, ele não fala como calligraphy, ele fala como writing, tá? Mas ele está falando aqui que tem a escrita, que é a caligrafia, né? Ele está falando aqui o seguinte, que o básico da escrita, o básico da caligrafia, tá? É que são formas de letras, tá? Que são feitas com traço único, no caso uma escrita, né? Um traço único, tá? Usando um instrumento de escrita, né? Uma caneta de ponta quadrada, uma brush pen, etc, né? A tipografia, são letras pré-fabricadas, né? Que são projetadas no sistema de composição e reprodução. E o lettering, que é o assunto desse livro aqui, né? Um livro sobre lettering, Lettering Manual, ele fala que é justamente o princípio do lettering é que ele é feito, as letras construídas, tá? Com múltiplos strokes, que ele põe aqui, que é com múltiplos traços, com a ferramenta de desenho, ou seja, você vai realmente desenhando, né? Aqui até ilustrou aqui, né? Você pega uma ferramenta aqui e vai então, eu vou fazer uma letra A. Então quando fala esses múltiplos traços, é isso aqui, Ainda tem aqui, por exemplo, esse livro Como Criar Tipos do Esboço à Tela, mas eu tenho lá no finalzinho dele, tem aqui um glossário. Eu vou mostrar para vocês também aqui, lettering. O que é o lettering? Letreiramento, que ele traduz, né? É a técnica de produção de letras com ênfase no desenho de contornos, em oposição à escrita, que no caso é a caligrafia, onde cada traço é produzido com um único gesto manual. Faz referência àquelas letras que são desenhadas e não escritas ou caligrafadas. Então, confirmando novamente, temos aqui também o livro O Traço, que também tem a definição dele, onde ele fala, caligrafia é uma escrita manual cujo propósito reside nela mesma, dedicada à qualidade de suas formas, né? A forma inicial, primeira fundamental, é o simples curso da ferramenta. Apenas a escrita manual preserva as características de um único traço. A escrita manual é uma escrita praticada por um único traço. Letreiramento ou lettering é a escrita feita com formas construídas. No letreiramento, no lettering, as formas são mais maleáveis do que na escrita manual, pois permitem retoques no traçado, que pode gradualmente melhorar ou prejudicar a qualidade das formas. O lettering é independente da ferramenta, né? Você viu que eu peguei uma caneta de ponta redonda e escrevi isso aqui. Então, para fazer isso aqui na caligrafia, eu dependo de uma caneta de ponta quadrada. Para fazer isso aqui, eu dependo de uma brush pen, né? Para fazer isso aqui com lettering, eu não dependo da ferramenta. Eu, com uma caneta de ponta redonda, faço isso, ou isso, ou isso, né? Então, o lettering é independente da ferramenta que o concebeu, mas essa liberdade só existe à custa do caráter. Na escrita composta de traços sobrepostos, as formas criadas a partir de um traço único se perdem com pegadas apagadas em uma trilha, né? Do ponto de vista tipográfico, os tipos, no caso de tipografia, são uma ramificação especial da escrita que se difere da essência do lettering. O tipógrafo apenas pode trabalhar com a escrita que está disposta em uma fonte. O tipógrafo pega as letras prontas e vai fazer a composição, né? Então a definição aqui desse livro, Traço, né? Desse autor aqui, que eu nem sei pronunciar o nome, Gary
Nurge, desculpe a pronúncia que está errada. No livro da Ellen Lupton, eu tenho também na nova edição, a última edição que eu comprei. Então esse livro aqui da Ellen Lupton já não tem essa diferença, já não fica pontuando a diferença de caligrafia e lettering. Tem uma explicação rápida do que é lettering aqui, né? Que ela fala que o lettering pode emular fontes existentes ou uma escrita, né? Mas ela não vai dar essa comparativa lado a lado, tá? Então, tá aí. A partir de agora vocês sabem, comprovando aqui e desenhando para vocês, mostrando por livros qual a definição do que é caligrafia, o que é lettering, o que é tipografia, beleza? Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.